Bom dia. E Essa paraxá é famosa, paraxá Tazria, conta pra gente sobre aquela tipo de aflição, aquela doença que tinha antigamente, de Metzorá. E normalmente a gente tende a falar do Metzorá, tentar falar não do Metzorá. É o começo da paraxá. Nessa paraxá, mais do que em outras parashiot, começou na verdade pouco tempo atrás na leitura da Torá, a Torá introduz mais o conceito de pureza e impureza, Tumá e Tahará. E Tumá e Tahará a gente costuma traduzir geralmente como pureza e impureza. Bom, em português, impureza, o que significa? Algo sujo, sujo. Então você vai falar, não, não é sujo fisicamente. O Netilat Yadayim não está aí para impedir a peste negra, apesar que dizem que ajudou. Mas ele não está para isso. Ele tá, você pode estar com a mão lavada com sabão, com álcool gel, mas você não fez Netilat Yadayim, você ainda está ritualisticamente impuro. Então você traduz isso como um ritual puro ou impuro. Agora explica, o que quer dizer puro e impuro? É puro espiritual, é impuro espiritual. O que define puro ou impuro? apto a realizar certas... Bom, então, o Rambam ele escreve que todas as leis de pureza e impureza são além da lógica. Então não tem algo que você possa apontar e identificar, isso é puro, é impuro. É invisível. E o que a Torá fala que é puro, é puro. Você tocou em tal coisa, é impuro. Não tocou, você está puro. Você foi na mikve, você está puro. Você fez a vaca vermelha e aspergiu, você está puro. Então são leis completamente, assim por dizer, aleatórias, escolhidas por Deus. Claro que tem a lógica divina, mas não é algo que a gente possa identificar. Mas, na nossa paraxá, a gente tem, por exemplo, o conceito de dar à luz. A mulher dá à luz, ela fica impura. Estranho. Da luz fica impura. Então, será que tem algum denominador comum entre tudo que é puro, que é impuro? O que causa impureza? ausência de Sangue. pureza. Essa é ótima. A ausência de pureza é impureza. Parece que você está falando uma redundância, né? Mas o que você está dizendo está 100% correto. Elabora mais. A ausência da pureza naturalmente já é impureza. Não tem um estado neutro. Não tem ausência de vida. Boa. Então aí a gente já tem um grande denominador comum que resolve quase todos os casos, não todos. Então isso que eu queria agora elaborar. Então, qual é o exemplo que é aquilo que é chamado Avi Avot Atumá, em hebraico, o pai do pai de todas as tumot, ou seja, o avô, o ancestral de todas as tumot. Morto, cadáver, Deus nos livre, certo? Um Cohen não pode chegar perto, não pode estar embaixo do mesmo teto, não pode tocar, porque o contato com a ausência total da vida, isso traz impureza. Então, a gente já vê qual que é o exemplo mais claro disso. Qual situação mais traz impureza? Animal. Animal impuro. Carcaça. Uma carcaça de um animal morto. Ok? Os répteis. Fluxo. Ok? Um fluxo que pode acontecer tanto para um homem quanto para uma mulher. Isso traz impureza. Então, você falou dos animais. Tem a questão dos animais mortos. Ok? Então, tem a ver com o contrário da vida. E você tem animais que são impuros por natureza. Como que a Torá chama a lebre? Como que a Torá chama o camelo? Como a Torá chama todas as aves que a gente não pode ingerir? Impuro. A gente falou que o termo kasher significa quando o animal puro já está 100% apto para ser ingerido, passou por todo o processo de shkita e etc., e ele não está doente, ele foi salgado, então ele está kasher. Kasher não é a definição do animal. O animal ele é puro ou impuro. O animal está morto? O animal que não é puro, ele está morto? Não. Não. Hã? Não. Um elefante vivo, ele é impuro. Um camelo vivo, ele é impuro. Então aí, esse critério de vida ou não vida é mais difícil da gente encontrar. Para ingerir, não é? Não, a Torá chama ele impuro de qualquer jeito. Então, Porque se você mesmo um toca animal... num animal desse, você está impuro. Boa. Então, aí, boa pergunta. Então, na verdade, sobre os animais tem
Shmona Shratzim, 8 répteis, que eles são impuros já a ponto de te deixar impuro. Os animais que a Torá caracteriza eles como impuros para ingestão, mas a Torá ainda usa o termo impuro. Então, você tem razão, não é impureza no sentido que te impediria de ir até o templo, se você tocar num elefante, Sim. por exemplo, mas a Torá chama isso de impureza. E a pergunta é por que você chama isso de impureza? Vou dar mais um exemplo. A mulher que dá a luz, dar a luz é vida ou o contrário? Mas ela está tirando a vida dela. Boa, ok, ótimo. Então, a mulher, ela conviveu, então essa você já matou a charada, muito bom. Então, a mulher, ela gerou vida dentro de si ao longo de 9 meses, mas depois disso ela enfrentou a perda. A perda. Não só isso, tem mais um detalhe interessante, que não sei se isso é necessariamente baseado nos nossos livros, mas um conceito interessante, que a mulher, no momento que ela está dando a luz, ela está entrando cara a cara com o contrário da vida. O risco que ela passa naquele momento, especialmente antigamente, é muito grande. Inclusive, aproveitando a presença do ilustre do psicólogo, que a depressão pós-parto com certeza tem a ver com essa ausência física, emocional, até espiritual, de que de repente ela estava gerando vida dentro dela, cuidando de uma vida dentro dela, de repente fica um vácuo, a ausência da vida. E aí a gente explica, já falei isso outros anos, a Torá descreve que se nasce um menino, ela fica impura por 7 dias. Se nasce uma menina, ela fica impura por 14 dias. Ah, a menina é impura, né? Tá vendo? O judaísmo é um machismo. Ah, machista. E que história é essa? Qual que é a explicação? A menina era uma potencial mãe. A ausência que ela causa é muito maior do que o menino. A menina, quando ela crescer, ela vai carregar dentro de si uma outra vida. Então, o potencial de vida de uma menina, a conexão com a vida é muito maior do que um homem. Claro que precisa de um homem e uma mulher para gerar a vida. Mas quem vai carregar a vida ao longo de 9 meses é a mulher. Então, a mulher já é uma dupla vida, potencialmente. Então, a ausência que ela causa é dupla. É o dobro de quando tem um menino. Partos múltiplos. Assim. Partos múltiplos? Seria uma boa pergunta, né? Se ele tem gêmeos, deveria talvez ficar mais tempo. Boa. Meus netinhos, Mas, um menino e uma menina. Não, mas é uma pergunta pela Alahá, não. Pela Alahá você não segue o número de crianças, que é uma coisa interessante. Mas aí, no caso, você tem uma menina envolvida, 14 dias. Sim. Então, nascimento, então a mesma coisa quando um homem e uma mulher têm um fluxo, que é um potencial de vida dentro da gente, que a gente coloca isso para fora. Então, mesmo, por exemplo, quando se trata de uma mitzvah, o homem ter relação com a sua mulher, inclusive para gerar uma vida. Mas naquele momento, o seu corpo, você expeliu de você um potencial de vida. Então, aqui vem um ponto muito importante, que impureza não é a tradução perfeita. Porque impureza... Boa. Mas impureza, a gente às vezes encara impureza como algo ruim. Eu estou sujo. Eu preciso me limpar. No sentido espiritual, talvez a impureza não é a melhor tradução. Porque a impureza não é algo negativo necessariamente. Se você está dizendo de entrar em contato com um animal impuro, por exemplo, aqueles répteis, pode dizer, bom, isso é algo negativo. Mas a pessoa que acabou de ter uma relação para gerar uma vida, ele fez algo errado? Tornou ele impuro, então vai ver que é uma coisa ruim. Caso é shalom, ele fez uma mitzvah. Perpetuação da espécie. Perpetuação da espécie, a primeira mitzvah da Torá, perurvu. A mulher da luz é uma coisa negativa? Tem mitzvah maior do que essa? Tem maravilha, tem milagre maior do que esse? Então, impureza, aquilo que você falou no início, é a ausência da pureza. Não é algo, você está de castigo, você está sujo, você está impuro. Não, é a ausência da pureza. É a ausência de uma presença de vida. E quando a Torá te caracteriza, te fala que você está tamé, vamos falar a palavra no hebraico, que a gente não tem a tradução ainda perfeita, a Torá está te dizendo e reconhecendo o estado que você está. Mais um exemplo que ninguém falou, que está ligado com impureza. Quando a gente acorda de manhã, a gente não pode tocar em nada com as nossas mãos, a gente tem que primeiro lavar, entrar em contato com água. A água é vida.
A mikve é água viva, especialmente a água que vem direto da fonte. Então, o que acontece? Quando a gente dorme, existe uma certa ausência da presença de vida. Consciência, sentir as coisas que estão acontecendo em volta. Então, essa pequena ausência não é ruim. Você vai dormir, você tem que dormir. Todo dia você vai dormir. Mas o fato que de manhã você tem que lavar a mão, a Torá está te falando, eu reconheço, você tem que parar e reconhecer esse contraste. Saber que agora tem algo faltando e a gente precisa repor. Então, se você foi lá, gastou dinheiro, é ruim gastar dinheiro? Às vezes sim, às vezes não. Não. Depende. Não. Você gastou com coisas essenciais, Ótimo. importantes. É ótimo que você gastou dinheiro. Mas se você não anotar o que você gastou, não parar para perceber o que você gastou, você vai ficar zerado. Então, o que você fala? Tá bom, você gastou? Anota. Bom você trabalhar mais um pouquinho, economizar um pouco para você conseguir amanhã comprar de novo. É ruim? É mal? É impuro? Não, é um fato. Você gastou, agora você precisa repor. O homem gastou do seu potencial de vida. É ruim? Não é ruim. Mas a Torá te colocando nessa categoria que você está tamé, ela está te dizendo, você precisa agora recuperar. Como se recupera? Se imergindo e se conectando mais com a fonte de vida. Então a gente não sabe, como o Rambam fala, por que exatamente esses rituais que a Torá prescreve são esses que vão repor a nossa vida. Mas a gente pode tentar encontrar algumas dicas. Por exemplo, quando a gente fala de pureza, está ligado com água. Então, mesmo a vaca vermelha era um ritual ligado com aspergir água, que foi feito com a cinza da vaca vermelha, e aí é contraintuitivo, porque você matou a vaca para pegar a cinza dela queimada, então não vai entrar no... A vaca vermelha é realmente aquilo que o rei Salomão falou que a gente não entende. Mas entrar na mikve, a melhor mikve que existe é quando você vai na fonte, a fonte de água, diretamente. Quem já foi na mikve do Arisa, lá em Israel, em Tzfat. Então, dá para entender um pouco, alguma coisa, que a mikve realmente te reconecta à sua fonte de vida. Ela recarrega você. Então, tamé não é impureza. Tamé é você gastou. Agora você precisa recuperar. Como que é essa mikve? A mikve do Arisa é a fonte, vai direto na montanha, lá, de lá sai a fonte, água gelada. Mesmo no alto verão, Israel, em julho, você vai lá, tá geladérrima a água. Eu não quis experimentar. Não, mas Cohen não pode entrar. Essa aqui é a questão. Ah, por Cohen quê? não tem, porque é no meio de um cemitério. Ah, tá. Lá em Tzfat. Eu entrei nessa amiga. Você está vivo até hoje. Estava sem toalha. Tive que vestir a roupa em cima do corpo molhado. Tem gente que faz questão de não usar a toalha para carregar junto a Kedushá, a santidade daquela amiga. Certo? Para mim foi falta Falta de opção. de opção. Ok? Então, acho que esse é o primeiro ponto, de entender que tamé não é impuro. Tamé é ausência de pureza, e isso, você entrar nessa categoria, te traz uma consciência aonde você agora precisa passar por um processo de pureza novamente. Metzorá, que é o que aparece na nossa paraxá, era um tipo de aflição espiritual, porque poderia acontecer no cabelo, poderia acontecer na parede, poderia acontecer na roupa, então não é uma coisa, não é um tipo de doença, mas era uma aflição, um tipo de ferida, que a Torá caracteriza ela como eventualmente impuro, que é isso que se trata a nossa paraxá, todo ritual, e não tanto ritual mais na semana que vem, mas quais são as condições que a pessoa ela está pura ou ela está impura. Então, o Kohen tinha que ver, analisar se tinha um pelinho branco, se ela aumentou, se ela diminuiu, se ela mudou de cor. É isso que a Torá descreve para a gente. Você lê a Paraxá e fala, bom, e o que isso tem a ver com a gente? Então, cada ano a gente tenta descobrir mais um pouco. Mas, em relação a Metzorá, o que Metzorá tem a ver com o contrário da vida? Um contrário da vida. Será que era porque a pessoa falou mal dos outros? Boa. Então, a pessoa falou mal dos outros. Ok? O que isso tem a ver com o contrário da vida? Ah, coisa ultra negativa. Negativa. Tá? Mas se a gente falou que não necessariamente é ruim, impureza não necessariamente é ruim. Nesse caso é ruim. Então, Metzorá é Motzirá, aquele que está tirando ruim. Motzirá, Metzorá, aquele que está tirando. Então, a maledicência, a Lashonará, é aquilo que trazia, e a arrogância é aquilo que trazia, eventualmente, o Metzorá. Agora, tem uma coisa muito curiosa,
que algumas das regras do Metzorah são idênticas às regras da pessoa, Deus nos livre, que está de luto. Ele tinha que se afastar, que acaba acontecendo com a pessoa que está de luto, ele fica na sua casa, fica distante, ele não vai para eventos sociais. Ele rasga as suas roupas, ele rasgava as suas roupas, igual a uma pessoa que está de luto. Então, ele não pode cortar seu cabelo. Depois, na hora da purificação, ele tinha que cortar o cabelo, etc. Mas naquele momento, ele não podia cortar o cabelo, igual uma pessoa que está de luto, que tem a ver o luto. Então, aqui, na verdade, uma explicação muito bonita de que cada um de nós, nós temos duas partes, digamos assim, na nossa vida. A parte individual e o coletivo. Cada membro do teu corpo, ele tem o seu objetivo único, a mão serve para o seu objetivo único, mas ela não vive independente. Ela vive em conjunto com o resto. Então, cada um de nós tem essas duas funções. A gente como um prat, em hebraico se fala, e a gente como uma parte do todo. O povo de Israel comparado com as letras da Torá. Se falta uma letrinha, toda a Torá está inválida. Então, essa questão nossa comunitária. Mas cada letrinha tem que ter o seu espaço. Eu não posso ter uma letrinha tocando na outra. Cada uma tem que ter a sua função. E a gente tem que, o tempo todo, conviver com esses dois pontos. Se eu comprometo um deles, eu estou comprometendo parte da minha vida. Quando alguém chega e ele fala mal do outro, o que ele está dizendo? Eu sou uma mão, eu funciono sozinho. Eu posso me desconectar do resto do corpo e eu estou bem. O que acontece com uma mão assim? Deus nos livre. Então, não funciona, tá certo? Então, uma pessoa que ele fala, não, eu sou judeu, eu sou uma pessoa boa, mas eu sou melhor do que o outro. Eu posso falar mal do outro. O que ele fez naquela hora? Ele se cortou da fonte de vida. Ele se cortou do comunitário. Ele se cortou da parte do povo de Israel. E quando a Torá fala, se afaste, nada mais a Torá está te dizendo, olha o que você fez. Você se afastou de todo mundo. Não é um castigo, fica longe. A Torá está dizendo, você tem que ir para fora da cidade, ficar lá sozinho, para você entender o que você fez com as suas palavras. E você tem que agora se lamentar, ter um luto, se lutar por essa parte que você se desconectou. Você matou uma parte sua. Você matou a sua participação dentro do clã, dentro da comunidade. E por isso tem a conexão com a ausência da vida. Tem sentido? Sim. Agora, o outro caso, assim, o Nazir, era uma opção ele, vamos dizer, ficar tahor o tempo todo. Sim. Só que depois do período ele tinha que... Trazer um sacrifício. Isso. Então, qual É outro tema. lógica Depois também, eu explico. Não tem a ver com pureza e impureza. Tem a ver com desfrutar desse mundo. Que a gente foi dado, Hashem deu o mundo para a gente usar ele para servir a Hashem. Quando ele abriu mão do vinho, e ele deixou de eventualmente fazer o kiddush com o vinho, então, apesar que foi por um motivo idealista, foi por um motivo de crescimento, mas ainda assim, por isso, por essa parte, ele tinha que trazer um korban. Agora, num sentido mais amplo, vamos agora falar dos animais impuros. Ou tem mais uma frase, várias frases da Torá, do Tanar, que a Torá se refere a pecados como impureza. Deus fala, você tem que santificar, você tem que me santificar, Kadish, Kedushá, Kedoshim, seja sagrado, não viva na impureza. Aí você já não consegue necessariamente encontrar em todos os casos alguma coisa ligada diretamente com a ausência de vida. A gente falou de dormir, a gente falou de dar à luz, mas não tem como agora juntar tudo. Se a Torá caracteriza tudo que é contrário da vontade de Hashem com a ausência de vida, então a gente precisa procurar alguma coisa além disso. E a resposta é que a Torá fala que se quer se ligar com Deus, Deus é chamado Elokim Chaim, o Deus da vida. Eu te dei a vida e o bem. O contrário. A vida e o bem estão conectados. Por quê? Então, aqui no sentido mais profundo, eu usei esse exemplo várias vezes. Hashem, ele, para ter o livre-arbítrio aqui no mundo, ele criou dois canais de energia. Aquele que é chamado de vida e aquele que aparenta ser vida. Quando a gente faz algo por prazer imediato, o que a pessoa quer? Se sentir mais vivo. Na hora que você tem aquele prazer, aquela adrenalina, aquela descarga de dopamina,
aquilo te faz sentir mais vivo. Aí você fala, não, não, vai estudar a Torá, vai rezar. Ah, peraí, certo? É mais legal fazer essas coisas. Mas a Torá chega e fala, não, você está se enganando, é uma ilusão. A verdadeira vida é você se conectar com Hashem, abrir mão daquilo que é passageiro para aquilo que é eterno, porque essa é uma vida passageira. Então, o que Hashem ele fez? Ele criou dois canais. Um que é energia imediata limitada, que depois que terminou, daqui a pouquinho você vai precisar de mais uma, e mais uma, aumentar a dose e a frequência, e cada vez que você vai aumentando, menos ela vai te dar, versus aquilo que você precisa primeiro investir, gastar, investir, para depois, no final, você sentir um prazer, que aquele prazer vai ser verdadeiro. A diferença entre alguém que vai jantar sucrilhos, ou ele vai jantar uma refeição saudável. Sucrilhos, imediatamente você vai comer, vai te fazer sentir muito bem. Tem gente que, mesmo adulto, faz isso, tá certo? Às vezes a gente. Mas aquilo não tem, aqui não tem uma vida verdadeira, não é aquilo que vai te sustentar, não é aquilo que você, teu corpo realmente precisa. Então, é isso que Hashem colocou no mundo. Quando Hashem ele fala que mitzvot, elas te deixam puros, a Torá está te dizendo, essa é a vida que não é ilusão. Essa é a vida que realmente vai te sustentar, vai trazer para aqui, para você, aquilo que você precisa. Isso é as mitzvot. Isso é que essa que a gente fala, o estudo da Torá, essa é a nossa vida. A Torá é a nossa vida. Esse é o oxigênio que a gente precisa buscar. O resto, tem coisas que a gente precisa usufruir do mundo, tem coisas que a gente quer dispensável. Então, por isso essa ideia de que daquilo que é puro, que é impuro. Então, quando chega, por exemplo, a Torá e fala que um elefante, a gente falou, o camelo, ou a lebre, você não pode ingerir porque ele é impuro. O que a Torá está te dizendo? Olha, eu, criador do mundo, eu vou te dar um manual para você poder sobreviver, viver nesse mundo. Então, você não enxerga, você não sabe o que faz bem e o que não faz bem. Eu estou te dizendo que para você, Yehudi, que tem uma vida sensível, você tem a busca constante por uma vida muito mais elevada. Esse animal, a origem espiritual dele é da energia ilusória. Ele está aí, mas ele está aí para um propósito maior. Ele por ele não é puro. Eu criei a impureza para que eu tenha valor e dê valor para a pureza. É só com o contraste, com a escuridão, que eu vou poder apreciar a luz. Então, o animal que é impuro, o Alter Rebbe diz no Tânia, a fonte espiritual dele, a vida espiritual dele, vem daquilo que é chamado contrário da vida. Então, você não vê. Você vê ele como um animal como os outros. Mas a Torá está te dizendo, você vai se alimentar de algo que ele é morte. Que ele tem a sua existência apenas porque Hashem colocou aqui para um bem maior. O exemplo que eu sempre dou para isso é quando pegaram Eichmann Marshmó e você imagina que você é agente do Mossad que precisa garantir que ele chega vivo em Israel. Ele pediu vinho. Se fosse você, como você ia dar esse vinho? Jogar na cara. Jogar na cara? Pelo menos isso. Eu faria outras coisas antes de dar para ele o vinho. Tá certo? Então, você dá pelo bem maior. Eu preciso dar, porque eu entendo que ele estando vivo, eu vou conseguir algo maior. Mas não é que eu estou dando de bom grado. Então, é assim que a Hashem faz com o que é negativo. A existência de pessoas ruins, a existência de atos ruins, a existência de animais que não fizeram nada de errado. Mas a origem deles é que Hashem criou eles apenas pelo bem maior. E o bem maior é o livre-arbítrio. O bem maior é a gente poder escolher a luz. Então, Hashem está te dizendo, e esse é o manual que eu está te dizendo, você tem que buscar a pureza. Gitchabes. Nietzsche, O conceito de Tahor